Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos iniciar a terceira parte do nosso conteúdo Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo, terceira e última parte. Lembrando que as partes foram o slide comentado inicialmente, a live do dia 1º de junho lá pelo YouTube e posteriormente hoje, nós vamos estudar a última parte aí, que é o absolutismo na Inglaterra. Vamos lá, prepare seu caderno, venha com muito entusiasmo e concentração para a gente aprender um pouquinho mais aí sobre o absolutismo. Vale lembrar que o absolutismo na Inglaterra ele se deu através de duas revoluções. Os historiadores chamam essas revoluções de revoluções inglesas. São elas a Revolução Puritana e, posteriormente, a Revolução Gloriosa. Antes de nós falarmos das revoluções e dos reis absolutistas que a Inglaterra teve, vou lembrar a vocês como foi o processo da formação da monarquia lá na Inglaterra. Você possivelmente lembra da Magna Carta, assinada aí pelo João I, ele não era um rei absolutista, mas ele já tem o poder do rei totalmente limitado aí desde aquela época. Nós vimos também que a Guerra das Duas Rosas foi o marco no governo inglês. É a partir da Guerra das Duas Rosas que o Henrique VII ele passa a ser rei da Inglaterra e adquirir características que a gente conhece hoje como absolutista. Você também lembra que quando o Henrique VII chega no trono, através lá da Guerra das Duas Rosas, se você esqueceu como foi esse processo, volte lá no slide comentado, você sabe que a partir dele inicia uma nova dinastia, a dinastia Tudor. Posteriormente, após o Henrique VII, nós temos o filho dele, o Henrique VIII, também na dinastia Tudor. O rei Henrique VIII, gente, a gente vai conhecer um pouquinho dele no próximo capítulo nosso, que é a Reforma Protestante. Ele teve as características absolutistas muito presentes durante o seu governo. Para vocês terem uma ideia, ele fundou uma nova religião, a religião anglicana. É uma religião que crê em Deus, crê no Messias Jesus Cristo, porém, ela se difere em alguns aspectos aí da religião católica. É conhecida hoje como igreja protestante, é uma das igrejas protestantes e tem filiais em várias partes do mundo, ok? A igreja anglicana. Então, ele fundou essa religião. Olha só, um rei fundar uma religião. E se vocês souberem o motivo, vocês não vão acreditar. Eu vou contar para vocês lá no nosso próximo assunto, Reforma Protestante, ok? Durante o governo do Henrique VIII e da sua filha, a Rainha Elizabeth I, é rodeado de características absolutistas. Para vocês terem uma ideia, o poder estava todo na mão deles, cada um na sua época. Além disso, o parlamento por muitas vezes teve o seu poder limitado. Eles não poderiam discutir sobre os acontecimentos da Inglaterra. Houve um aumento de imposto muito intenso, houve desapropriação de terra e, para piorar, como eu disse, algumas sessões do parlamento eram limitadas e historiadores afirmam que em muitos casos esses reis eles subornavam membros do parlamento para que eles aprovassem as suas ideias. A Rainha Elizabeth, a filha do Henrique VIII, também a história dela é muito interessante. Vocês sabem que quando eu falo que a história é bacana, é verdade. A Rainha Elizabeth I, ela era filha do rei Henrique VIII, com uma amante, uma namorada. Então ela era uma filha que não era da família, da família real. E ela acaba subindo ao trono após a morte do pai dela, e porque o pai dela não tinha filhos homens, ele só teve filha mulher, que também é uma outra história bem curiosa, e que a filha mais velha, que iria assumir, estava muito doente de tuberculose, ela inclusive morreu por isso. Então foi o jeito passar o trono para Elizabeth I. Ela passou 44 anos governando e o governo dela é conhecido como Era do Ouro. Foi um dos governos de maior excelência dentro da Inglaterra, porque tanto a economia quanto a parte cultural foi muito intensificada durante o governo dela. Então, os historiadores elogiam bastante o governo da rainha absolutista Elizabeth I. Agora tem um detalhe: ela não se casou.
e não teve filhos. Por que que isso é interessante falar? Porque quando a rainha morre, quem é que vai ocupar o lugar? Claro, quando ela morre, a dinastia da familiar dela também acaba, ela não tem sucessor. É aí que acaba a dinastia Tudor, iniciada lá na Guerra das Duas Rosas, né? Então, quando ela morre, quem passa a assumir o trono da Inglaterra é o primo dela, o rei da Escócia, o Jaime I, iniciando aí a dinastia Stuart, que é a família do Jaime I, beleza? O Jaime I, ele era extremamente absolutista. O sonho dele era se tornar um dos maiores reis absolutistas que a Inglaterra teve. Então, durante o governo dele, teve uma intensa perseguição religiosa. Olha, se tu não for anglicano, você vai ser morto. Enfim, havia uma perseguição religiosa muito forte e a cobrança de impostos também foi muito intensificada durante o governo dele. Tanto que o parlamento, claro, mais uma vez reagiu e provocou o Carlos I, obrigando a assinar um documento chamado Petição de Direito. Alguns historiadores chamam também esse documento de Segunda Magna Carta. Por quê? Porque limitava os poderes do rei de cobrar impostos e de aplicar prisões sem a aprovação dos parlamentares. Então, o rei Carlos I, ele assina esse documento, mas é claro, é óbvio que ele não vai cumprir. Diante de tanta pressão, ele resolve fechar o parlamento, ou seja, não existe mais parlamento aqui no meu governo. Eu sou o rei e ponto final. Claro que isso vai dar muito errado. É aí que vai surgir a primeira revolução que a gente comentou lá na frente. A gente vai chamar isso de Revolução Puritana. Essa revolução ela é ocasionada principalmente por dois motivos. Eu coloquei a figurinha aqui para você lembrar. Tanto pela perseguição religiosa do Carlos I, quanto pela alta cobrança dos impostos, ok? Nisso vão surgir dois grupos aí nessa Revolução Puritana, nessa guerra civil. Os cavaleiros, que eram pessoas ricas ligadas ao rei, que defendia o rei, geralmente eram católicos, né, a religião que o rei impunha a toda a população. E o segundo grupo é conhecido como cabeças redondas. Olha esse nome que curioso, né? Cabeças redondas. Eu vou já te explicar por quê. Os cabeças redondas, eles eram contrários aos reis, eram pessoas que eram da religião calvinista, puritana e presbiterianos, que nós vamos ver depois, não se preocupe com isso. O que importa você saber neste momento é que haviam esses dois grupos, os cavaleiros ligados ao rei e os cabeças redondas ligados ao parlamento, defendiam o poder do parlamento. A curiosidade é por que cabeças redondas? Você lembra dos costumes franceses que a gente viu lá na live? Os cabeças redondas, por eles serem menos ricos, eles não tinham condições de comprar as perucas coloridas, as perucas de cachinho branco, né? Aquelas perucas luxuosas da nobreza. Então a cabeça deles vivia redonda, porque eles não tinham acesso às perucas. Então eles ficaram conhecidos por esse nome aí. O líder dos cabeças redondas era o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell teve um destaque importantíssimo durante essa guerra civil, essa revolução puritana. Ele era filho de de pequenos proprietários de terra. Ele sempre, desde que ele se entendeu por gente, ele defendia o poder do parlamento. Ele era muito contrário ao poder absolutista. Ele, só para vocês terem uma ideia, ele fazia parte da Câmara dos Comuns, viu, lá no parlamento. E aí o que acontece? Ele foi o líder dessa revolução. Aqui ele em batalha, né, em confronto. Gente, a história é tão pesada dessa revolução puritana que acontece uma tragédia com o rei Carlos I. Foi por conta dessa revolução que o Carlos I foi preso, o rei Carlos I foi preso e foi executado. Professor, o que é executado? Foi morto, gente, em praça pública. Esse desenho aí mostra mais ou menos como foi a história, né? Ele foi decapitado, gente, teve a cabeça cortada. Que loucura, né? Isso porque ele era um rei absolutista que não estava dando ouvido ao parlamento. Cruel, hein? Logo após a morte do rei, como que ia ficar o governo da Inglaterra? Gente, mudou
tudo. Se antes era monarquia com Carlos I, agora passa a ser república. E quem vai liderar a república é o Cromwell, certo? Durante o governo do Cromwell, eu vou destacar aqui esse do meio aí que está o barquinho. Durante o governo dele, ele faz uma série de decretos conhecidos como atos de navegação. Gente, esse fato aqui, essa ideia que o Cromwell teve foi uma das ideias mais perfeitas para o enriquecimento da Inglaterra. Vamos entender como acontecia. Esse decreto determinava que somente navios ingleses poderiam levar mercadorias inglesas para serem vendidas em outros lugares. E se a Inglaterra, porventura, comprasse de algum país, era somente esse país que poderia levar os produtos para a Inglaterra. O que isso tem a ver, professora? Antes, a Holanda, o país Holanda, dominava todo o comércio marítimo da região. Por exemplo, se a Inglaterra fosse vender tecido para a França, quem iria lá buscar o tecido seriam os navios holandeses e iriam deixar lá na França. Então, a Holanda era como uma espécie, olha o que eu vou falar aqui, hein, só para você memorizar melhor. Mas a Holanda era como uma espécie de Uber. Pagava-se a ela e ela transportava essas mercadorias. Porém, com o ato de navegação, era somente a Inglaterra que poderia levar os produtos dela para os outros países e a Inglaterra não queria receber nada da Holanda. Se, por exemplo, a Inglaterra comprasse vinho da França, era o navio francês, somente o navio francês, que poderia entregar para a Inglaterra o produto vinho. Isso desestabilizou o governo holandês. A Holanda, o governo holandês falou, cara, se tem um país que é meu inimigo, é a Inglaterra, porque a Inglaterra fez com que a Holanda perdesse muito dinheiro, porque antes eram eles que dominavam esse comércio marítimo. E com esse decreto aí dado pelo Oliver Cromwell, quem passou a liderar todo o comércio marítimo daquela região foram os navios ingleses, ok? Prosseguindo. Com a morte do Oliver Cromwell, né, virou uma confusão política de novo. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. O próprio parlamento elegeu e coroou Carlos II para ser um novo rei da Inglaterra. Carlos II, só para você se atualizar, é filho do Carlos I, aquele que foi morto durante a Revolução. Então, o próprio parlamento faz com que a monarquia volte e nomeiam o Carlos II como rei. Que loucura, né, gente? Que confusão. O Carlos II, ele comprometeu-se a respeitar a Carta Magna e também falou, olha, deixa que a petição de direito também eu vou cumprir. Ou seja, ele assinou dizendo que iria cumprir todos aquelas regrinhas de limitação de poder. Mas é claro que ele não cumpriu com a promessa. Durante o governo do Carlos II, de novo, o parlamento se divide em dois grupos. Um grupo conhecido como Whigs, que eles eram adversários do rei, eles eram defensores do parlamento, e o outro grupo formado pelos apoiadores do rei, que eram principalmente anglicanos, né, nobres anglicanos que a gente vai chamar de Tories, ok? E aí, quando o Carlos II morre, quem toma o lugar dele, né, quem sucede o trono da Inglaterra, é o Jaime II, o irmão dele. Então vamos lá para a gente entender. Nós vimos inicialmente lá o início do absolutismo após a Guerra dos Sete Anos, com o Henrique VII, depois o Henrique VIII, depois a Elizabeth I, depois o primo dela, o Jaime I, posteriormente o Carlos I, né? E aí o Carlos I é decapitado, como a gente viu. Depois nós temos o Carlos II, né? Dentre os dois reis, a gente tem a república instalada pelo Cromwell, isso é importante também. Aí temos o Carlos II e agora o Jaime II, que era irmão do Carlos II. O Jaime II, gente, ele era um defensor também fortíssimo do absolutismo e da religião católica, né? Ele passa, para vocês terem uma ideia, ele passa a ter
a ganhar os dois grupos contra ele. Você lembra os grupos que nós vimos aqui anteriormente? Os Whigs e os Tories? Os dois grupos passam a agir contra esse poder que o Jaime II gostaria de exercer lá dentro da Inglaterra. E é nesse contexto que vai surgir a Revolução Gloriosa, quando esses dois grupos do parlamento, esses dois partidos do parlamento, agem contra o rei Jaime II. Galera, olha uma curiosidade aqui, vale lembrar que o Carlos II e o Jaime II, que eram irmãos, eles tinham um primo que protegia muito eles. Era um primo bem conhecido de vocês e que tinha um poder imenso no mundo. Era justamente ele, o rei Luís XIV da França. Lembra dele, né? Eu tenho certeza. Pois então, voltando aqui para a Revolução Gloriosa. Antes de começar essa história, terminar, né, o que foi essa Revolução Gloriosa, como se deu as duas alas do parlamento sendo contra o Jaime II, vou contar para vocês uma história aqui que vocês também vão achar interessante. É uma fofoca aqui nesse mundo político. Observe essa imagem aqui. Essa mulher, ela é a Maria, ela é filha do rei da Inglaterra, a filha mais velha do rei Jaime II. E ela era casada com o rei da Holanda, o Guilherme de Orange. Você tem alguma relação aí? Tenta lembrar se tem alguma relação da Inglaterra com a Holanda nesse momento. Sim, a relação existe, mas ela não é uma relação muito amigável, visto que o governo holandês foi totalmente prejudicado devido aos atos de navegação. Tenho certeza que você lembra. Então, olha o que aconteceu. Presta atenção na história que você vai gostar. Como os dois grupos estavam contra o Jaime II, o Guilherme de Orange, rei da Holanda, decide se juntar a esses dois grupos para invadir a Inglaterra, prender Jaime II e forçá-lo a fugir para a França. E aí ele consegue assumir a coroa inglesa como rei, né? E com o título de Guilherme III. Aí você vem e pergunta, e professor, e a filha dele? A própria filha do rei Jaime II apoiou isso? Gente, infelizmente, aqui na história, já deu para vocês conhecerem um pouquinho que muitas das vezes os laços familiares, eles não são muito levados em consideração, né? O que valia para alguns desses monarcas era o poder, a riqueza, né? Enfim, então há essa história aí bem curiosa na qual a filha do próprio rei ajuda a destroná-lo, né? Então o Guilherme III, ele é coroado como rei da Inglaterra. Para finalizar a nossa aula de hoje, o Guilherme III, ele aprova dois decretos. Um é a Declaração de Direitos, no qual ele se compromete a respeitar o poder do parlamento e as leis que garantiam as liberdades entre os indivíduos e também que reduzia o seu poder como rei. Ele assina esse documento. E também durante o governo do Guilherme III é aprovado os atos de tolerância, no qual há uma certa liberdade religiosa. Observe que o absolutismo na Inglaterra, ele é totalmente controlado pela burguesia e pela nobreza. Né? São histórias curiosas aí que rondaram a Inglaterra, um dos países que viveu o absolutismo, mas como você observou, sempre ao longo de toda a história do absolutismo, nós tivemos a burguesia e também parte da nobreza cutucando o rei absolutista. Tanto é, gente, que em muitos livros a gente ouve o termo o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei ele é até coroado rei, ele tem o título de rei, mas quem de fato governa na Inglaterra era o parlamento. Bom, gente, então nesse momento a gente finaliza aí o nosso primeiro conteúdo do segundo trimestre. Obrigada por ter ouvido, anote, faça anotações, você vê que são muitos detalhes, muitos nomes diferentes, muitos decretos, então faça anotações no seu caderno para que você não se perca. E se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre essa aula, eu te espero lá no chat do AVA, ok? Um beijo e até a próxima!